Bom, então, é uma introdução básica à bacteriologia, né, aspectos conceituais iniciais, do ponto de vista de microbiologia mesmo, para a gente já pensar em aplicação disso depois, né, nas doenças, na parte clínica, né. Então, as bactérias, elas, né, são seres mais rudimentares do que os eucariotas, né, são procariotas, diferente do vírus, né, vírus não tem núcleo, não, na verdade não são acelulares, né, não tem ribossomo, não tem mitocôndria, e é um capsídeo com envelope externo que necessita de uma outra célula para se multiplicar, né? Mas as bactérias é um pouco mais evoluído que os vírus, são células, né, propriamente ditas, procariotas, que tem um nucleoide, né, que não um núcleo específico, mas uma estrutura nuclear, com ribossomo e sem mitocôndria. Reproduz, na maioria das vezes, por replicação binária, e tem a parede de peptídeo glicano, né? Muito importante essa constituição na questão dos antibióticos e tal, que vão agir. Diferente de fungos e eumintos, que são, né, um pouco mais evoluídos, são eucariotas, que de fato têm um núcleo com membrana nuclear, ribossomo e mitocôndria presente, que vão se multiplicar por mitose, no caso do fungo também por brotamento. E a parede do fungo de quitina, e os eumintos são a membrana flexível, né, a semelhança mesmo, né, das células humanas e tal. Então, a estrutura bacteriana, ela tem várias morfologias diferentes, né? Em geral, os cocos e os bastonetes, né? Que são as mais alongadas, mas tem também essas filamentosas, né? Os treponemas, né? As espiroquetas. E tem várias características diferentes, né? Em termos de flagelo, de pile, enfim, e na maneira como se agregam diplococos ou cocos em cachos ou estruturas filamentares, né, como pseudofilamentos. Bom, basicamente a bactéria ela tem a cápsula externa, não todas, né, mas muitas têm cápsula externa, tem a parede celular, que é a estrutura mais rígida, que auxilia aí até na questão osmótica aí da célula, a membrana celular. E aí, lá no citoplasma, tem ribossomos, né, espalhados, algumas outras estruturas, e aí, importante, os plasmídeos, né, eles estão até mostrados aqui nessa figura, um plasmídeo, outro aqui, que seriam filamentos de DNA soltos do citoplasma. Né? Os plasmídeos são muito importantes de transmissão de resistência de uma bactéria para outra. Né? E o núcleo, o pseudonúcleo, no caso, né, um nucleoide, que é um monofilamento de DNA espiralado aqui, que forma esse aglomerado como se fosse um núcleo, mas não tem uma membrana nuclear propriamente dita. E aí, em termos de parede, é muito importante, já de cara, a gente entender as diferenças de gram positivo e gram negativo. Né? O que importa aqui é, primeiro, o gram positivo tem uma camada de peptídeo glicano mais espessa, bem mais espessa. E o gram negativo, o peptídeo glicano é mais fino, mas a parede celular do gram negativo é mais complexa, bem mais complexa. Então, no gram positivo, a gente tem esse ácido teicoico, lipoteicoico, né, que se liga aqui a esses ácidos graxos aqui, E aí, esse ácido teicoico, ele tem uma ação imunológica, ele desencadeia, né, resposta imune, assim, como se fosse uma endotoxina, né, assim como o lipopolissacáride que tem no gram negativo. Esse lipopolissacáride é muito importante para desencadear a resposta inflamatória, né, liberação de quimiocinas pelos fagócitos e tal. Bom, e aí tem o peptidoglicano, depois vem a membrana plasmática e o citoplasma. Né? Aqui no espaço periplasmático, né, entre a parede celular e a membrana, que ficam as principais enzimas de síntese do próprio peptidoglicano, de metabolismo das bactérias, que são alvos dos antibióticos. Né? Então, as PBPs, você já ouviu falar das proteínas ligadoras de penicilina,
é onde as penicilinas, os beta-lactâmicos agem, né? As PBPs são, de fato, enzimas que atuam na análise de proteínas, de compostos da bactéria que ficam nesse espaço periplasmático. Na síntese do peptídeo glicano, principalmente. Bom, a membrana, além disso, na membrana do gram-negativo tem as porinas, né, são estruturas proteicas que são importantes para o transporte, né, de substâncias hidrossolúveis. E tem lipoproteína, tem esse lipídio A, né, esse lipopolissacárides, então que é uma estrutura de fato bem mais complexa do que a parede do gram-positivo. Tá? E aí o peptidoglicano, vocês devem ter estudado, né, algumas outras coisas relacionadas. O peptidoglicano, então, ele é um polímero, né, assim, peptidoglicano, né? Então a gente tem um pentapeptídeo, né, são 5 aminoácidos que formam a ponte, e tem aqui o tetrapeptídeo e os ácidos, né, o N-acetilglucosamina, que é esse azulzinho, e o ácido N-acetilmurânico, que então vai fazer o glicano, né? Essa molécula de glicano. Então, uma molécula de ácido N-acetilmurânico, uma molécula de N-acetilglucosamina, aí tem a cadeia de tetrapeptídeo. E aí isso é um monômero. E aí na hora que aí um vai juntando com o outro, um monômero vai juntando com o outro, e depois tem as pontes, essa ponte de pentapeptídeo. Então vai formar uma rede, né? A síntese do peptidoglicano é esse processo, vai juntando uma molécula com a outra, depois formam os monômeros que vão fazendo as pontes e forma essa rede, um emaranhado, que é o que vai dar a estrutura da parede celular lá, né? Então, é mais ou menos isso aqui. E aí, esse aqui é um esquema, né, mais básico para entender a questão do gram. Por que tem gram positivo e gram negativo? Tem a ver, então, com essa camada de peptidoglicano mesmo. Então, no gram positivo, o que é o gram, né? O gram, a gente faz uma coloração naquela célula, naquelas bactérias, e esse corante, ele vai penetrar, então, na camada de peptidoglicano, vai corar de violeta, né, os cristais de violeta ali. Depois vai adicionar um iodo e tal, iodino, depois vai lavar aquilo ali. O peptidoglicano, mais grosso, né, mais espesso, ele permanece corado e ele continua violeta, azulado, no final das contas. Ele mais fino, quando você lava, ele descora. Quando você lava. E aí ele fica mais rosado depois, né? Porque você adiciona depois outra substância, né? Que é aqui a safranina e tal. Então ele fica rosado. Então o gram positivo continua azulado, porque o peptidoglicano é mais espesso. E o gram negativo não, ele acaba ficando rosado, né? Mais avermelhado, porque o peptidoglicano dele é mais fino. Então, gram positivo e gram negativo essencialmente significa o tamanho, né, da camada do peptidoglicano. Então, é a constituição da parede celular. Bom, então eu falei do plasmídio, então é a questão da transferência de material genético entre as bactérias, né? Então, isso aqui é uma coisa mais básica, como que é possível transferir material genético de uma bactéria para outra, né? O mais comum é esse fenômeno aqui de conjugação, que é o plasmídio, né? Então, uma bactéria pode fazer até uma ponte com a outra, e esse plasmídio que está solto no citoplasma aqui, ele é transferido para outra e é incorporado no seu DNA lá. Isso é possível, né? É até uma questão comum entre as espécies iguais e até entre espécies diferentes. Então, o Escherichia coli, que tem um plasmídio que codifica uma beta-lactamase de espectro estendido, ela pode transferir esse plasmídio de resistência para uma Klebsiella pneumoniae, por exemplo, lá no CTI, no ambiente assistencial lá de infecção hospitalar. A outra forma também que acontece é transdução,
que é como se fosse um vírus, né, que vai veicular o material genético da bactéria. Então, ele vai infectar, como se fosse infectar essa outra bactéria, e esse material genético de uma terceira, né, de uma segunda bactéria vai entrar aqui. Bacteriófago, né, vírus bacteriófago, que vai infectar a bactéria. E, finalmente, transformação, que é menos comum, que é o quê? Às vezes, bactéria morta, o material genético está solto ali naquele ambiente, e a bactéria incorpora esse material que está solto ali. E aí ele pode também pegar, às vezes, características de resistência. Mas o mais comum de todos, então, é a conjugação com transferência plasmidial de genes de resistência. E tem os transpossons, né? Os transpossons, o que é o transposson? O transposson é quando um pedaço do DNA da bactéria troca de lugar. Então, aqui nesse exemplo, né, tem um DNA aqui, tem esse pedaço verde, ele sai daqui e vai para um outro, ele vai ser inserido numa outra parte do DNA da bactéria, da mesma bactéria. E aí, quando acontece isso, isso pode gerar, né, resistência bacteriana. Como a bactéria é rudimentar, ela tem poucos mecanismos de regulação e de correção desses erros de multiplicação e de metabolismo e tal. Então, isso acontece, vai acontecer, uma hora pode ter resistência por causa disso. Ok? Bom, então a gente classifica a bactéria de acordo com a sua parede, né? Tem várias formas de classificar, né? Mas a principal, gente, pensando em prática clínica, né, nós vamos pensar em parede celular espessa e rígida, que nós temos aí gram positivo e gram negativo, né? Como eu já falei de gram, então nós temos cocos e bacilos para gram positivos, que os bacilos podem formar ou não esporos, que também é importante isso, na questão da permanência no ambiente e tal. E os gram-negativos, nós temos cocos gram-negativos e bacilos gram-negativos, e esses bacilos nós temos principalmente os que causam mais infecção respiratória, os entéricos e os zoonóticos. E os intracelulares, aí também de parede espessa e rígida, tem Rickettsia e clamídia, um pouco mais rudimentar, né, que não se coram pelo gram, mas que também tem uma parede mais espessa. E com parede celular fina e flexível, as espiroquetas. E aí, o principal que a gente pode falar é treponema, né, sífilis. E a parede celular ausente, que são os micoplasmas. Os micoplasmas não têm classificação de Gram, são estruturas bem menores do que, né, as bactérias mesmos com parede, e causam, principalmente aí, de importância médica, pneumonia. Né? É uma bactéria que leva a pneumonia atípica entre aspas, né, é o nome antigo, que causa uma pneumonia que não é por pneumococo, é por micoplasma. Tem características clínicas um pouquinho diferentes, mas é muito importante na hora de escolher tratamento. Bom, como é que a gente identifica um agente etiológico? Né? Então, tem vários métodos. Então, o paciente com sintomas, a gente vai colher algum material para fazer exame. Né? Vocês estão estudando novas tecnologias aí de diagnóstico. Então, métodos sorológicos, né? A gente vê muito, requer que tenha anticorpo dosável, titulável ali naquele plasma, né? Então, o aumento dos títulos de anticorpo te fala de uma infecção recente daquela agente, bactéria ou vírus. A gente está vendo aí sorologia para COVID, né, e tal. A desvantagem é que você precisa de algum tempo para esse anticorpo aparecer, né? Então, muitas vezes o diagnóstico sorológico por detecção de anticorpos, ele é retrospectivo, que é o que a gente está vendo, a gente vê em dengue, a gente vê agora em Covid, vê em outros aí, hepatites e tal. E mesmo exame sorológico pode ter para detecção de antígeno também, né? Mas ele entra aqui, que é uma detecção direta. Quando a gente está detectando um antígeno, a gente está detectando uma parte daquele agente, daquela bactéria, daquele fungo, daquele protozoário. Então, é um exame é um exame direto, ele confirma infecção presente. Né?
E aí os exames de bacterioscopia, né, o GRAM e vários outros, né, o BAR, né, a gente vai fazer colorações específicas para detectar. Detecção de toxina, que aquela bactéria, aquele agente infeccioso libera, por exemplo, né, para Clostridium difficile, né, a gente pode fazer diagnóstico de colite pseudomembranosa, que é uma infecção hospitalar, aí, por detecção de toxina nas fezes. E os exames moleculares, que têm avançado muito, né, recentemente, o padrão ouro para a COVID hoje é fazer uma PCR, né, de amostra da secreção nasofaríngea. Então, você vai detectar material genético do vírus, da bactéria, naquele material, naquela espécime clínica. Então, isso tudo é exame direto. E tem os exames de cultura, né, que tradicionalmente, para infecções bacterianas, costumam ser padrão ouro, né, hoje está sendo substituído pelos PCR, né, mas que eu pego aquela espécime, aquele sangue, aquela secreção, aquele escarro, né, e coloco no meio de cultura. E eu posso usar, houve crescimento bacteriano, eu posso pegar aquela colônia e fazer métodos bioquímicos para identificar qual bactéria que é, ou eu posso fazer métodos moleculares para identificar qual bactéria que é. E uma grande vantagem que eu posso fazer teste de susceptibilidade antimicrobiana, né? As culturas com antibiogramas. Então, o exame de cultura ainda é muito usado, né, para a gente identificar várias dessas infecções. Vocês vão ver aí. Uma pincelada em patogênese das infecções gerais, aí nós estamos falando mais das bacterianas, né? Então, um conceito importante inicial é a gente saber diferenciar de flora normal, de colonização, de infecção e de doença, né? Isso é um caminho, né? Então, a flora normal é muito importante a gente conhecer para a gente entender quais são as bactérias mais envolvidas naquelas infecções, naqueles locais, naqueles sítios. Então, a gente tem flora normal na pele, né? Muitos gram-positivos, alguns fungos e alguns anaeróbios, e no trato digestório todo, desde a boca até o ânus, né? Então tem tudo colonizado por bactéria. Então essa flora normal ela é até importante para proteger, evitar a invasão por bactérias patogênicas. Mas a gente pode ter colonização, é diferente de flora normal, porque a colonização é quando uma bactéria que habitualmente não reside ali, ela vai e fica ali, ela aparece, a pessoa está colonizada por Staphylococcus aureus multiresistente, por exemplo, mas não está causando infecção. Infecção é quando a bactéria invade o tecido, né, seja local ou cai na corrente sanguínea, isso é infecção. E doença é quando essa infecção gera sintomas, né? Então, existe diferença entre esses conceitos que são importantes para a gente entender patogênico. E aí nós temos as bactérias patogênicas principais aí, a gente falar em infecções comunitárias, a gente vai ter os gram-positivos, né? Streptococcus e Staphylococcus para as infecções de pele, infecções respiratórias, e os gram-negativos entéricos para as infecções urinárias, por exemplo, né? Então, as bactérias patogênicas e tem as bactérias oportunistas, que são bactérias, fungos que habitualmente não causam infecção e doença, mas que, em determinadas condições, por exemplo, imunossupressão, né, elas vão invadir e vão causar doenças, então, doenças atípicas, né, que ocorrem em determinadas circunstâncias. E aí o mecanismo, né, dessa invasão bacteriana, né, então a bactéria tem que invadir, ela tem que ter uma capacidade de invadir o tecido. E aí tem vários mecanismos de patogênese e virulência que vão, né, vou estar descrito na aula que eu gravei a seguinte, né, que já está lá gravada, eu vou falar um pouquinho disso. Mecanismo de inflamação, né, a produção de toxinas, igual eu falei das endotoxinas, os lipopolissacáridos dos gram-negativos e o ácido teicoico dos gram-positivos. O que é endotoxina? Endotoxina é um componente normal da parede ou daquela bactéria que,
quando liberado, desencadeia a resposta inflamatória. Quando a própria resposta fagocitária, a destruição daquela bactéria, libera essas endotoxinas que vão desencadear a resposta inflamatória. É diferente de exotoxinas, que são substâncias que a bactéria já excreta ativamente, normalmente, e essas substâncias vão causar lesão, né? Um exemplo de exotoxina é tétano, né? Assim, que é uma toxina que o Clostridium tetani libera quando está reproduzindo, e isso vai gerar a doença do tétano. Então, para ocorrer infecção, tem que ter transmissão, óbvio, tem que pegar aquela bactéria tem que conseguir passar pelas barreiras primárias, né, a pele, a mucosa, a IgA secretória, né, o movimento mucociliar. Isso tudo ela tem que se aderir às membranas mucosas, fazer uma colonização local para poder invadir. Aí pode ter toxina que vai levar a sintomas ou pode ter inflamação que vão levar a sintomas clínicos. E aí vem a resposta imune, que pode controlar essa infecção ou pode até piorar os sintomas, né? Grande parte das doenças graves que a gente vê, choque séptico, gente, mecanismo de choque séptico, a gente está vendo aí COVID grave com insuficiência respiratória. Por que o paciente evolui insuficiência respiratória? Por conta de resposta inflamatória exacerbada. Então, as infecções graves, de uma maneira geral, dengue grave, síndrome do choque do dengue, ocorrem por resposta inflamatória exacerbada. Então, aqui está pequeno, mas só para vocês entenderem, é um mecanismo de patogênese das meningites, aqui mais especificamente de meningite meningocócica. Então, tem uma colonização da nasofaringe pela Neisseria meningitidis, né, um diplococo, que vai causar invasão local, diplococo gram-negativo. Então, essa colonização leva a invasão local que vai cair na corrente sanguínea, bacteremia. Essa bactéria no sangue vai entrar na meninge, né, vencer a barreira hematoencefálica e vai começar a se multiplicar no espaço subaracnoide. O que vai acontecer ali? A resposta inflamatória vai começar a liberar componentes da parede celular, olha aqui, lipopolissacáridos, que vai desencadear ainda mais resposta inflamatória, ao atrair macrófagos, neutrófilos, células da glia, e vai causar um dano endotelial. Isso também é importante. O tal do dano endotelial está implicado em tudo quanto é resposta inflamatória grave, com quadros de choque séptico, né? Bom, essas células inflamatórias vão produzir citocinas que vão aumentar o dano endotelial e vai causar essa inflamação no espaço subaracnoide. Essa inflamação pode levar a vasculite. Então, esses pequenos vasos que podem inflamar e obstruir, levando a infarto cerebral, que é uma complicação de uma meningite, né? E essa inflamação subaracnoide vai aumentar a resistência do fluxo do líquor, que vai levar a hidrocefalia, que vai levar a um edema intersticial, um edema do tecido cerebral, aumenta a pressão intracraniana, e isso vai diminuir o fluxo cerebral. E aquele dano endotelial vai aumentar a permeabilidade da barreira hematoencefálica, levando a edema vasogênico. Então, tudo isso aqui levando a edema, que é o mecanismo de óbito, né? Aumenta da pressão intracraniana e o paciente começa a perder a autorregulação, entra em coma e morre por causa de meningite. Ou tem sequelas por conta dessa baixa oxigenação, quando ele perdeu esse mecanismo, ou pelos infartos, né? Os infartos, como se fossem pequenos derrames, pequenos AVCs, levam o paciente a sequela de meningite. Então, é muito interessante estudar patogênese de infecções gerais, estudando essa questão das meningites meningocócicas. Uma rápida pincelada no tratamento. O tratamento com antibióticos, nós estamos falando, né? Nós vamos ter uma aula, né, semana que vem mais, falando um pouco mais sobre isso. Então, é muito importante a gente entender esses três elementos aí na escolha do antibiótico, né? Características do hospedeiro, né, da pessoa que está doente,
Cara, se ela tem imunossupressão, se ela tem comorbidade, se ela usa outro medicamento, se tem disfunção renal, se está grávida ou não, se tem história de alergia. Então, isso tudo é importante na hora que eu for escolher o antibiótico. Características do agente em si, que nós estamos vendo mais aqui na bacteriologia, nós vamos focar muito no agente, né? Então, é um gram positivo, é um gram negativo. Pneumonia pneumocócica, então é melhor usar um beta-lactante. Então, isso é muito importante a gente entender quais são os principais agentes etiológicos daquelas infecções. E aí, pensando nas características desse agente, se é gram positivo, gram negativo, se é micobactéria, né, se é um intracelular obrigatório ou não, porque isso tudo implica na escolha do antibiótico. E características do medicamento em si, né? Óbvio, é um medicamento oral, parenteral, ele é bem absorvido ou não, ele pode desencadear, né? Desencadear resistência, ele pode desencadear alergia, né? Reações alérgicas, como é que ele é excretado, como que ele é metabolizado, né? Então, isso tudo é muito importante a gente saber, né? Na hora de escolher, então, o antibiótico dentro de um ambiente que está inserido esse paciente com essa infecção. Claro, né, às vezes uma doença, se a gente for pensar, por exemplo, uma coisa bem simples, uma doença respiratória crônica aqui no Brasil, a primeira coisa que a gente vai pensar é em tuberculose. Se for lá nos Estados Unidos, não, eles pensam em tuberculose lá na terceira hipótese e tal. Então, o ambiente é muito importante para a gente definir né, qual antibiótico que nós vamos usar. E aí nós vamos ver um pouquinho, né, na semana que vem também, sobre os mecanismos de ação desses antibióticos, pensando na estrutura celular da bactéria, né? Então, nós temos antibióticos, grandes grupos que agem na inibição da síntese da parede celular, que são os beta-lactâmicos, né? Tem os glicopeptídeos também, vancomicina aí, para bactérias gram-positivas resistentes, mas os beta-lactâmicos vão inibir a síntese do peptidoglicano. Tem alguns antibióticos que agem alterando a permeabilidade da membrana celular, principais são as polimixinas, para nós pensando aí também, a infecção hospitalar. Tem várias classes que vão agir inibindo a síntese proteica, em nível de ribossoma, ou em nível de RNA mensageiro, ou mesmo de RNA transportador, tá? Então, várias classes atuam inibindo aqui a síntese de proteínas no ribossomo, nível de ribossomo. E tem também algumas classes que vão agir em nível do núcleo, né? Em nível do nucleóide, nível do DNA. Né? As quinolonas aí entram como principal grupo, que vai, então, dificultar a multiplicação do DNA bacteriano. E tem o Bactrim, né, as sulfas, que vão agir na síntese do ácido fólico. Né? Elas vão inibir algumas enzimas que atuam na síntese das purinas, que vão formar, então, as cadeias aí de DNA e de RNA também. Então, nós vamos ver um pouquinho dessas ações, desses mecanismos de ação dos antibióticos, de acordo com as infecções. Então, nós vamos iniciar com as infecções, vamos ver quais são as bactérias e vamos ver quais são os antibióticos e os mecanismos de ação. Mas é óbvio que não é algo muito profundo. Em relação aos mecanismos de resistência, gente, nós vamos ter aqui... peraí, só um minuto. Nós vamos ter uma aula lá no final que nós vamos falar um pouquinho mais, né, vamos mostrar alguns esquemas ilustrativos. Então, a bactéria ela pode ser naturalmente resistente a um antibiótico. E aí, já pensando, por exemplo, o gram-positivo, que tem aquela camada espessa de peptidoglicano, a polimixina, que age no nível de membrana celular, ela não consegue chegar na membrana celular do gram-positivo. Então, as bactérias gram-positivas são naturalmente resistentes às polimixinas. Polimixina é antibiótico para tratar exclusivamente gram-negativos. E tem as resistências adquiridas, e aí vários mecanismos de resistência, né? Então, a bactéria ela pode produzir uma enzima que vai modificar o antibiótico. Então, todo mundo conhece beta-lactamase. Então,
A beta-lactamase é o quê? Uma enzima que a bactéria produz que vai degradar o beta-lactâmico. Então, isso ela adquire, né, por pressão seletiva, por mutações, por conjugação, igual a gente viu, e começa a degradar o antibiótico não consegue agir para aquela bactéria. A bactéria pode fazer alteração na permeabilidade da membrana, e aí não deixa o antibiótico entrar, por exemplo, altera as porinas, né, e aí gram-negativo que nós estamos falando. Muito comum esse mecanismo para bactérias hospitalares, Pseudomonas, Acinetobacter, alteração de permeabilidade, além de mecanismo de efluxo. Então, o antibiótico entra e a bactéria, por mecanismo ativo, expulsa esse antibiótico lá de dentro da célula, e também modificações dos locais de ação dos antibióticos. Eu citei aqui as PBPs, que são as proteínas ligadoras de penicilina. Então, são essas enzimas que atuam na síntese do peptidoglicano, por exemplo. A bactéria muda a conformação dessa enzima, e aí, na hora que chega o beta-lactano, ele não consegue se ligar na enzima, e aí ele não age, né? Então, só de exemplo já, eu vou falar isso na última aula. Então, se a bactéria cria uma resistência, que ela produz uma beta-lactamase, então, eu vou dar um exemplo aqui. Staphylococcus aureus, lá, algumas décadas atrás, começou a usar penicilina, né? Os Staphylococcus aureus começaram a produzir penicillinase. E aí a penicilina não agia mais e não age mais contra os Staphylococcus. Mais de 90% das cepas dos Staphylococcus aureus produzem penicillinase. Aí o que eu faço? Eu adiciono o quê? Inibidor de beta-lactamase. Então, o clavulin, amoxicilina mais clavulanato, justamente eu estou dando uma penicilina e o inibidor de beta-lactamase juntos, e aí ele vai agir bem contra os Staphylococcus aureus comunitários. Agora, vamos pensar em outros mecanismos. Os streptococcus. É muito raro um streptococo ter resistência à penicilina, mas quando ele faz essa resistência, e isso já existe, né, está começando a aparecer um pouquinho mais, o streptococcus ele faz uma alteração da conformação da PBP. E aí o que acontece? Não adianta eu associar o inibidor de beta-lactâmico à penicilina, eu tenho que dar uma outra classe, porque ele mudou o sítio de ação, ele mudou a PBP. Ele não é que ele está produzindo enzima beta-lactamase, ele simplesmente mudou a sua PBP. Então não adianta, se o streptococcus é resistente à penicilina, não adianta eu dar clavulinha, amoxicilina com clavulanato. Eu tenho que dar uma outra classe, que vai agir em outro local. Então, isso é interessante, a gente entender um pouquinho de mecanismo de resistência para entender de manejo clínico depois. Só para ilustrar também a linha do tempo aqui dos antibióticos, que a gente vê a quinina, né? A quinina lá atrás, e a cloroquina, que falou muito, ainda se fala muito de cloroquina com a Covid, são medicamentos antigos, né? E algumas classes, né? Primeiro vieram as sulfas e as penicilinas, e a gente vê que tem várias classes que entraram aqui na década de 50, 60, que a gente usa até hoje, e poucas classes que entraram mais recentemente de antibiótico. Os tuberculostáticos também já antigos, da década de 50 e 60. Então, esse período entre a década de 40 e a década de 60, que foi o período de maior desenvolvimento de antibióticos. Tá? Nós temos novas classes, os lipopeptídeos, glicilciclinas, que é derivado da tetraciclina e tal, que tem efeitos, né, bons para algumas infecções hospitalares, mas são poucos, né, e ainda de acesso restrito. E mais recente, os antirretrovirais, que foi final da década de 80, né, e mais especificamente em 96, vieram os antirretrovirais e tal. Então, tem essas classes mais novas de antirretrovirais para o HIV, e agora também para a hepatite C, que são antivirais de ação direta, não está nem ilustrado aqui, né. Então, a gente entender que as classes de antibióticos disponíveis são, de fato, antibióticos antigos e a gente está convivendo com muitas questões de resistência bacteriana. Muito relacionado ao que é o uso irracional de antibiótico. Então, o que se fala é que mais ou menos 50% das prescrições são
prescrições indevidas, né, que não são inapropriadas em relação à dose, em relação à própria indicação, né, muitas vezes é uma infecção viral e está sendo tratada com um antibacteriano, e o tempo de tratamento prolongado, né, então o uso irracional, inapropriado, indiscriminado de antibiótico, levando à resistência bacteriana. Bom, então era isso que eu tinha para falar. Alguma dúvida que vocês tiverem, eu vou suspender aqui a gravação.